Alta do Sul de Portugal, 97.1 FM, Monchique. O programa Vale a Pena está de volta à antena da Rádio Foia. Às sextas-feiras, das 19 às 21 horas, partilhamos em direto emoções, afetos e experiências de vida, sempre com um convidado de honra. Vale a Pena, às sextas-feiras, aqui na nossa rádio. Olá, então para todos, muito boa noite. Bem-vindos ao programa Vale a Pena, quando 9 minutinhos passam das 19 horas e 8 graus Celsius sentidos neste momento, segundo indica o nosso computador, que não está em depressão. Apenas e só a depressão Helena é que se fez sentir ao longo desta sexta-feira, abrilhantando-nos no primeiro dia do mês mais pequeno do ano, com ventos que podem, até ao final do dia, atingir os 110 km por hora. Chuva, frio, tudo faz parte da depressão, não da minha, muito menos da do meu convidado de honra, Gonçalo Duarte Gomes, e apenas e só da Helena. Das nossas amigas ouvintes com o nome Helena, a depressão também não é vossa. É de uma senhora qualquer que quer estragar o fim de semana a muito boa gente. A música. Dá-me um abraço, fica por perto. As intervenções. Ela própria é sofrente segmentada. As opiniões. A conclusão final foi dizer: isto é um memorando de Portugal, não é um memorando da Troika. A entrevista. As mulheres tentam suicidar-se mais vezes. Contudo, são os homens que o fazem com maior eficácia. A partilha de emoções. Portanto, que é também a nossa preocupação, porque nós, enquanto técnicos, também temos que, não podemos viver assim, temos que abrir o horizonte e perceber o que existe nos outros países, o que é feito. Tudo isto numa rádio com gente dentro. Às sextas, Vale a Pena, com Fátima Pérez. É no programa onde se partilha afetos, emoções e experiências de vida, sempre com convidado de honra. Hoje o arquiteto paisagista Gonçalo Duarte Gomes, que está já em estúdio e dentro de alguns instantes à conversa comigo. Para já, António José com o algarvio Diogo Pissarra, Aonde vas? Agora pergunto em português, aonde é que você vai? Não, nada de sair do seu lugar, fique sentadinho a concluir a sua jornada de trabalho, aí no relax e no quentinho e cedendo os ouvidinhos e o coração ao programa Vale a Pena. Em viagem a todos e depois de uma semana árdua de trabalho, meus queridos amigos, desejo-vos boa viagem e conduzam com muita precaução. A Proteção Civil alerta para que tenha redobrado cuidado com a estrada e particularmente com os lençóis de água. Para quem está de férias ou aproveitar já este início de fim de semana, fiquem connosco até às 21. Possas dar uma oportunidade, prometo não falhar. E onde estiveres eu vou lá estar. ¿A dónde vas? Sin ti no puedo. Las noches pasan lentamente sin tu cuerpo. Diz-me onde estás. Sem ti não quero. O tempo passa lentamente se não te vejo. Diz-me onde vais. Eu sei que não há palavras certas ou a frase mais perfeita como tu. Ya no puedo más, no sé dónde estás. Mi corazón te pide una oportunidad. Por ti voy a esperar, quiero hacerte amar. Todo lo que pidas te lo voy a dar. Diz-me onde estás. Sem ti não quero. O tempo passa lentamente se não te vejo. Pero ¿a dónde vas?
ti no puedo. O tempo passa lentamente se não te vejo. ¿Dónde vas? Solo te quiero. El tiempo sabe que sin ti hoy tengo miedo. Gonçalo Duarte Gomes nasceu em Lisboa, é meu conterrâneo. Da irrepetível colheita de 1980 diz cedo ter sido importado para a região do Algarve. Para comemorar o seu 18º aniversário, não para atingir a maioridade, Portugal inaugurava então uma exposição universal que achava um exagero, mas confessa que gostou. A sua formação académica passou pela Universidade do Algarve, na primeira fornada da licenciatura em Arquitetura Paisagista, e com o seu sentido de humor, cá vai dizendo que um dia que fique desempregado ou se reforme, o que vier primeiro, concluirá então o doutoramento que tem iniciado em Artes e Técnicas da Paisagem pela Universidade de Évora. Entretanto, vai publicando umas coisas e botando faladura onde o querem ouvir. Um homem de mais de 7 ofícios. Já fez muitos pescates, desde moço de entregas a instrutor de canoagem. Ora, profissionalmente, o meu convidado de honra tem obra feita, num percurso desenvolvido, quer no setor privado, quer no público, em diferentes áreas da arquitetura paisagista, desempenhando atualmente a função de gestor de projeto. Já lá iremos saber o que é isto. O que nós não sabíamos é que Gonçalo Duarte Gomes tem um fraquinho por causas perdidas. E vai daí, acredita no associativismo, ao qual está ligado a vários níveis. Mesmo assim, tem vida. Gosta de viajar, de praticar desporto, ler e até fotografar. Político secular e apartidário militante. Diz-se resingão crónico e, ocasionalmente, cronista resingão. Mas nunca fala a sério, excepto quando faz, e sempre em desacordo ortográfico. Bom, posto isto, bem-vindo, orgulhosamente feliz por recebê-lo em estúdio no programa da minha vida, onde aqui os afetos se cruzam com a experiência de um jovem nascido nos anos 80. Viva, Gonçalo, boa noite. Olá, boa noite. É uma honra. Ora, essa honra é minha. Não diria que tenho idade de ser mãe do Gonçalo, porque não? Apesar de o meu Tiago ter quase que a aparência de muito mais velho, mas só tem 35 anos e o Gonçalo 38, por isso... Somos uns jovens. Eu ainda era muito novinha. Mas, Gonçalo, tê-lo aqui enquanto ser humano a partilhar estas 2 horas com aquilo que eu vou tendo a oportunidade de absorver, e só tenho visto coisas bonitas que me levam a apaixonar não só pelo Gonçalo, porque já lá iremos, mas por todos os outros elementos de Um Lugar ao Sul. É verdade. E sabe porquê? Diga-me. Pela vossa forma de estar, pela capacidade que vocês têm de escrever. E muitas das vezes os vários cronistas ou colaboradores do Lugar ao Sul terem a capacidade e também a coragem de escrever aquilo que outros gostariam de fazer. Ou seja, pôr a mão na ferida. Tentamos, pelo menos tentamos fazer isso, não é? Eu hoje tenho aqui um homem dos 7 ofícios. Começo por querer saber... quando eu efetuei o convite, o que é que lhe passou pela cabeça? Vamos começar a nossa conversa por aqui. Achei engraçado. Fica curioso. Essa mulher é doida, não me conhece lado nenhum. Sim, pensava sim. o Gonçalo. Essa é a primeira. A segunda... Que a mulher é doida? Que a mulher é doida. A segunda é, pronto, não tem mais ninguém, tem lá um espaço vazio e precisa de preencher, estou aqui à mão e aqui vai.
Não, mas fiquei curioso, fiquei fundamentalmente curioso pela abordagem, pelo convite para vir estar aqui, com muito gosto, com muita honra, mas sem saber exatamente o que esperar. Gonçalo, quero que os outros elementos, ao todo já são 20, sim. Os colaboradores, é assim que vocês se tratam? Não, cronistas? Não, residentes, somos residentes ou habitantes de um lugar ao sul, simplesmente isso. Convidamos sempre que possível, mais a juntarem-se a nós, seja a escrever, como tem acontecido com regularidade. Temos sempre, sendo coerente, temos regularmente convidados que convidamos para vir escrever, mas os convidados permanentes são aqueles que queremos que leiam, que participem da discussão, da reflexão, em torno de uma única coisa, de uma pequena grande coisa, que é o Algarve. E como bons algarvios que são, ou alguns enxertados como nós... Adotados, adotivos, mas convictos. Convictos. Eu considero-me uma boa embaixatriz da região do Algarve, apesar de não ter nascido nesta região, mas amo esta região como se fosse minha. Mas, em primeiro lugar, sempre Lisboa. Sim, independentemente da paixão que se tem pelo local onde se está e onde se criou vida, também as raízes são sempre fundamentais, não é? Não podemos esquecê-las, fazem parte do que somos e se calhar ajudam-nos também a cultivar este amor pelo Algarve. Porque Lisboa, com todas as suas virtudes, por comparação com o Algarve, perde em muitos aspectos. E em muitos. Mas o critério para o Gonçalo Duarte Gomes ser hoje o meu convidado, vou explicar para que os outros 19 entendam. Eu escrevi o nome de todos. O trabalho, não é? Isto só de cenas maradas. O nome de todos dentro de uma caixa. E fui tirando. E o primeiro que me saiu na rifa foi precisamente o Gonçalo. Pronto, teve azar. Posso adiantar... Isto não tem nada a ver com uma questão de género, porque senão seria uma menina, uma senhora. Sim. Isso é uma questão sensível no lugar ao sul. Foi assim, foi o Gonçalo. E o segundo que me saiu na rifa foi o Bruno Inácio. Pronto. Quer dizer que vou tentar fazer de tudo por tudo, para que até ao final do ano, todos os meses, passem por cá um dos residentes do lugar ao sul. Eu arrisco dizer que o Bruno está a ouvir e já está a arranjar espaço na agenda para... Neste momento deve estar à espera do convite, em primeiro lugar. Não, mas estão todos convidados, pronto, não é? Eu transmiti isso, portanto... E ele está a ouvir? Eu penso que sim. Eu vou arriscar dizer que sim. Pelo menos ele sabe das rifas, portanto... Pronto, então sabe das rifas. É que, apesar de tudo, ele é um dos meninos do coração da Fátima Pérez, menino/homem. Por isso, a rifa. E depois, quando o Bruno Inácio estiver aqui como meu convidado, eu tenho a lista. Vou dizer quem é o terceiro, porque já estão todos. É bom que seja a terceira, porque senão temos um problema. Isto vai gerar aqui um problema. Não vai. Isto é tudo residentes que vivem num condomínio de afetos, por amor de Deus. Sim, completamente, mas às vezes há umas turras, há assim umas coisas lá pelo meio e esta questão como disse no início, a questão das cotas é sensível. Eu não quero ser causadora de nada. Vamos então ao quinto. Neste que é o programa da minha vida, o Gonçalo, aos 18 anos, vem para a região do Algarve. Não, muito mais cedo do que isso, muito mais cedo. Porque recambiaram-no. Recambiaram, em boa hora. Os meus pais tiveram que vir à procura de melhores condições de vida, de outras oportunidades, e então rumaram ao sul, rumaram ao calor, e eu naturalmente vim com eles e por aqui ficamos. E a adaptação, como é que foi? Foi uma adaptação fácil, viver em Lisboa, onde tudo é movimentado. Digamos que Lisboa é Nova Iorque. Sim, é a nossa Nova Iorque. Não é? E como é que foi, Gonçalo? Foi curioso, houve ali um certo embate, eu era muito miúdo, portanto a vivência que tinha de Lisboa, embora intensa, era reduzida em termos de anos, mas houve ali um certo choque, porque o Algarve, e eu vim para baixo há cerca de 32 anos, se não estou em erro,
era um Algarve bastante diferente daquilo que é hoje. Havia aquelas coisas, ainda por cima fui morar para uma zona, não sendo de interior, é ali meio termo, São Brás de Alportel, uma terra magnífica. Para o Presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, mas para a minha querida Marlene. Muito bem, muito bem. E então fui para lá, era uma terra simpática, uma terra também de proximidade, como é hoje, continua a ser, felizmente. Tem lá um restaurante ótimo. Não, tem vários. Difícil é escolher um. Mas o Gonçalo faz referência a um, eu depois vou fazer referência ao outro. Exatamente, pronto. E realmente eu costumo comparar para que as pessoas tenham uma noção mais fácil do que senti, da maneira como via São Brás de Alportel, é um bocadinho como aquela localidade do Cinema Paraíso. E aquilo que tem sido o processo de evolução de São Brás ao longo destes anos penso eu que vai muito em linha com aquilo que se vê no filme do Cinema Paraíso. Portanto, houve um certo choque, realmente, em termos até da própria... Da pronúncia, não é? Porque havia uma pronúncia, havia ainda uma pronúncia muito vincada que hoje em dia se vai perdendo, com muita pena. É muito triste que se vá perdendo estas pronúncias locais. Há uma certa normalização da língua que não devia acontecer, porque aquilo faz parte do nosso património. A começar aí, depois nos hábitos, na própria maneira como se entendia a família, e depois outras coisas mais práticas, como não haver um telefone, não é? Uma pessoa chegava a uma casa, pedia um telefone, eram meses, vários meses, ou até um ano, até virem instalar o telefone. Havia salvo erro, 2 cabines telefónicas na vila, mais algumas no posto dos Correios, e portanto para ligar para a família em Lisboa era sempre uma aventura. Se estivesse a chover, era quase que como se fosse uma procissão. Era o ir à fonte, só que neste caso para ligar para a família. Olha, aos 18 anos acontece algo que marcou o nosso país e que eu achei isto interessantíssimo. A Exposição Universal inaugurou. É verdade. A Exposição Universal. Então, mas depois você acha que isto que foi um exagero, mas até gostou? É aquela coisa, nós ficamos sempre um bocadinho embaraçados. Há tanta coisa só por minha causa. Não havia necessidade, mas gostei porque... Mas, Gonçalo, mas isto não é para todos receberem assim Não é para todos, porque, efetivamente, eu faço anos no dia 22 de maio, e no dia 22 de maio de 1998 abre a Exposição Universal, a Expo 98, foi inaugurada nesse mesmo dia. Quantos quereriam ter uma prenda de aniversário? Não é para todos. Não é para todos. Você é um felizardo. E não hei de ser eu uma felizarda ter aqui um convidado assim, sim, eu não sei. Agora já é mais discutível, mas eu tive a felicidade, efetivamente, do país se mobilizar desta forma tão tocante, fiquei sensibilizado por ela, para comemorar o meu aniversário. Foi simpático. E vai ser tema de conversa em todos os aniversários, em todos os dias 22 de maio. Sim. É uma boa forma. Não por mim, mas pela exposição, naturalmente. E chegou a visitar Eu visitei várias vezes a exposição e depois, vários anos mais tarde, trabalhei para a Parque Expo 98. Diz o Rotonu porque não tivestes tu. É um ditado, não é? Exatamente. Pronto. Longe de imaginar as vezes que visitei a E quem desdenha quer comprar. Nunca desdenhei. Eu, pelo contrário, fiquei muito, muito agradecido. Gonçalo, a formação académica passa pela Universidade do Algarve. Podia ter ido para Lisboa, mas não. Poderia. A Universidade do Algarve. E aqui também fez parte. Você é um pioneiro. É verdade. Você é digamos que um desbravador de... Insensato. Isto é... Insensato? Depois, não, eu não... nessas coisas. Eu não queria utilizar esse vocábulo e muito menos essa terminologia. Mas é um arrojado. Fez parte da primeira fornada da licenciatura em arquitetura paisagista. É verdade, fiz sim, senhora. Estava a estrear Os primeiros deixam sempre marca, não é? Sim, deixamos sempre, positiva ou negativa, deixamos sempre, até porque antes de nós não houve ninguém, portanto tornamos o termo de comparação, para melhor e para pior. Mas nesse caso, efetivamente, o curso estava a abrir na Universidade do Algarve,
Se me perguntar porque é que o escolhi, não é uma história de inspiração, nem nada. Eu iria perguntar precisamente. E normalmente... agradecia já agora porquê que escolheu esta área. Escolhi por uma razão eventualmente pouco ortodoxa, que foi, tenho um irmão mais velho e tinha e tem duas amigas que estudavam arquitetura paisagista na Universidade de Évora. E uma das coisas que mais arreliava, e arrelia ainda hoje os arquitetos paisagistas, em primeiro lugar que lhes chamem engenheiros, e em segundo lugar que os tratem por paisagísticos. Portanto, porque há aqui a questão, é como a tosta é mista, não é mística. Portanto, são duas coisas que engalinham profundamente os arquitetos paisagistas. E eu, justamente por esse aspecto, atazanava-lhes o espírito, tratando-as por engenheiras paisagísticas e tudo mais. Quando cheguei, portanto, aquilo nós concluíamos o 12º, fazíamos os exames nacionais e depois havia um gabinete de inscrição de matrícula, de candidatura, assim é que é, para a universidade. E lembro-me de ter chegado à Tomás Cabreira, nesse ano estava na Tomás Cabreira, e perguntei à senhora que estava lá no balcão, então o que é que temos aí quentinha a sair do forno? E ela diz, olha, não vai sem resposta. E disse-me, tenho aqui uns cursos fantásticos a abrir, um deles de arquitetura paisagista. Eu pensei, havia uma certa ironia nisto, tanto gozei e agora ia para o mesmo curso. E então resolvi pela boca morre o peixe, não é? É daquelas coisas. E resolvi arriscar e experimentar. Então, mas quando era mais novinho, ainda sem formação, ainda sem a ideia formada do que é que queria ser quando fosse grande, como nós costumamos dizer, o que é que pensava que seria, em termos profissionais? Não tinha grande ideia do que é que seria. Sabia que tinha alguma coisa a ver com jardins, sabia que tinha alguma coisa a ver com a natureza e pouco mais para além disso. E depois, obviamente, pela componente da arquitetura, teria também alguma afinidade com artes, que era a minha área de formação no secundário. Gonçalo, em boa hora, temos aqui um arquiteto paisagista que, com sentido de humor, cá vai dizendo que um dia, quando ficar desempregado, quando for velhinho, ou quando não tiver nada que fazer, não é? Exatamente. Vai concluir o doutoramento que já iniciou. Já iniciei, já fiz uma parte de pesquisa, já escrevi alguns artigos, já fui apresentar alguns artigos, inclusivamente no estrangeiro, só que, entretanto, a realidade impõe-se e deixei de ter tempo para conseguir, porque também, lá está, é mais uma daquelas coisas que houve um determinado ponto do meu percurso profissional onde estava a ver que ia ficar desempregado, porque a empresa onde estava ia fechar, e pensei, se de andar aí pelos cafés sem fazer nenhum, que também não aconteceria, mas figurativamente vou arranjar qualquer coisa para me entreter. E então, há algum tempo me andavam a aliciar para prosseguir estudos. Eu entendi que era uma boa altura. Eu sempre disse que não havia de prosseguir estudos antes de ter prática profissional para se justificar ir aprender mais qualquer coisa. Primeiro teria que perceber que aquilo que sabia antes não servia para nada e então tinha que ir aprender mais qualquer coisa. Achei que era uma boa altura e pensei, vou ficar desempregado assim como assim. Tenho muito tempo livre, vou aproveitar. Inscrevi-me, iniciei, não fiquei desempregado e então as coisas complicaram-se ao ponto de neste momento está num certo período de dormência. E provavelmente depois também com outra idade, com outra maturidade, terá tempo para... Essa maturidade é discutível. Gonçalo, se nós fôssemos televisão, agora as suas fãs estavam deliciadas com o que eu acabei de ver. Mas pronto, com essa cara. Entretanto, enquanto não trabalha mais afincadamente nessa fase de doutoramento, vai publicando umas coisas e botando faladura onde o querem ouvir. Sim. Eu adorei esta. Pronto, onde me dizem... Sabe que você não me enviou, desculpe, não me enviou currículos. Não. E depois eu acabo por a vossa mensagem para a minha linguagem e com a identificação dos meus convidados para o meu linguajar, mas eu deixei esta botando
faladura. É verdade, é verdade. Pois, ocasionalmente alguém me diz, olha, não queres vir falar aqui sobre um determinado tema, escolhe aí qualquer coisa, ou dão-me o tema para ir falar, e eu acedo muito, muito honrado de me quererem ouvir. Acho que as pessoas vão perder tempo, mas pronto, são escolhas e lá vou. Tentar partilhar alguma coisa. Ainda bem que nem todos partilham da sua opinião. Pronto, isto depois... Porque eu estou deliciada a ouvi-lo e já passaram 33 minutos das 19 horas e tenho tanta coisa para falar consigo. Pronto, vamos a isso. Gonçalo, um homem de mais de 7 ofícios, já fez muitos biscates. Sabe que isto neste programa vale a pena assim solto, sim. Que não está nada preparado. Isto é o sabor das conversas que são como as cerejas. Biscates, se fosse noutro contexto, eu dizia, meu menino, biscates, então isto quer dizer o quê? Mas não. É que... não posso dizer que eu não sei se a minha mãe está a ouvir. E a mamãe que me perdoa. Exatamente. Um beijinho. Já agora também honrar a mãe, o pai e o irmão, porque hoje tenho aqui à minha frente um jovem que eu gostaria que fosse exemplo e que muitos... que é exemplo, pelo menos na minha vida e na vida daqueles que privam com Gonçalo, já o é. Mas que fosse também para a malta da minha idade, com caruncho, já com louro, e depois para as novas gerações, de não baixar os braços, de estar aqui a conversar, podendo estar a fazer outras coisas mais. Olha, quem sabe até a namorar. Também. A namorada que me perdoou. Não, aí... A namorada que me perdoou. Mas eu nesse caso está a apoiá-la. Pronto, a namorada que me perdoou, mas ele está aqui e está bem protegido. Um homem dos 7 ofícios que já fez muitos pescates, mas depois, desde moço, entregou. Fez entregas. Quando era menino, era moço de recados. De entregas mesmo. Nem era de recados, era de entregas. Sim, isso no contexto da ajudar. Já viu o que é que... Aquela coisa clássica de ajudar o pai nas lides familiares. Portanto, ajudava a fazer entregas, carregava uma carrinha e lá ia distribuir caixas. Já e tudo aqui mais. Também com o sentido da responsabilidade que os pais passavam sim. para... Todos temos que ajudar, não é? Todos temos que puxar para o mesmo lado. Nem todos assim o fazem. Em instrutor de canoagem. Em instrutor de canoagem, é verdade. Foi Fátima a meter aqui a água atrás d'água. Não se esqueça também de beber a aguinha. Com certeza. A água atrás d'água. Se eu soubesse, tinha trazido aqui nas praias de Monchique, não é? Isto aqui... Monchique é bom para descer os ribeiros. E ainda por cima eles agora vão carregados. Eles hoje vão carregados. Eu é que não sabia, porque se não tinha trazido uma canoagem que nós hoje íamos de canoa serra abaixo. Isso chegava-se a Portimão num instante. Porque água hoje a descer esta serra não falta. Com fartura. Mas quando falei consigo ao telefone, isto não é em confidência, mas quando falei consigo ao telefone preocupada, o Gonçalo disse uma coisa extraordinária. E eu ouço as pessoas mais velhas aqui em Monchique dizer o mesmo. A água faz falta. Faz-nos imensa falta. E neste momento já estávamos com uma falta quase crítica. Não há de ser esta chuvada que vai resolver, mas pelo menos já é um contributo para mitigar essa seca. E fiquei ainda mais apaixonada quando os senhores de idade, e temos aqui uma população idosa, uma população envelhecida em Monchique, mas muito sábia. Sim, quando eles dizem, menina Fátima, eu e chuva que não para, isto e aquilo, e eles, menina Fátima, a chuva, isto, não o tempo, isto está tudo mudado e estamos no tempo dela e ela faz muita falta. E depois como é que a menina come uma couve-flor, como é que come uma batata doce? E eles dão-nos lições de vida que jamais nos passaria pela cabeça que nesta altura do ano esta depressão seria tão... Depressão, Helena? Amanhã eu não consigo reproduzir exatamente... Eu não quero nenhuma depressão, Fátima, por amor de Deus. Não, vale a pena. Mas penso que amanhã, dia 2 de fevereiro, é um dia de charneira para definir se lançam ou não as favas à terra. Sim? Há um ditado qualquer que diz, e que tem a ver com uma santa, eu não me lembro exatamente, mas as pessoas que conhecem seguramente identificarão. Mas eu daqui a pouquinho vou buscar a borda d'água. Pronto, lá provavelmente virá essa indicação. Quase certeza que está essa indicação. Porque você está a lançar aqui coisas que depois eu desconheço, mas curiosa como eu sou, e a Dália Paulo, que foi minha formadora na área do jornalismo,
jornalismo, património e cultura, sabe que eu sou curiosa. Vou até ao cerne da questão. Um beijinho para a Dália. Um beijinho para a Dália. Nós hoje temos que dar, eu dou beijinhos e para todas as outras, e um já abraço para todos. Já lá iremos daqui a pouco. Agora vamos fazer uma curta pausa para o Gonçalo poder responder às mensagens, beber um copinho de água e eu assumir os compromissos comerciais, porque com ou sem chuva, eles estão aqui. Rádio Foia. Publicidade. CTMSR. Nem ninguém que me retire daqui para fora, senão às 21 horas. 41 minutos depois das 19, cá estamos nós com o meu convidado de honra, que gosta de Rui Veloso. O prometido é devido, mas já lá iremos. Saltando aqui um pouco, Gonçalo, nesta nossa conversa, que nos focamos mais na parte académica e profissional, eu estou mortinha para entrar no Lugar ao Sul, no vosso condomínio, onde os residentes são 20 e do qual faz parte o Gonçalo. Como é que surgiu o convite para fazer parte deste projeto? Acho que surgiu da única forma que poderia surgir, que foi do nada. Uma ideia que foi apresentada como um bocadinho louca, sem qualquer compromisso, sem qualquer aspiração, e que partiu justamente da cabeça do Bruno Inácio, e que um dia me telefona e diz: olha lá, vamos tomar um café, para que eu tenho aqui uma ideia e gostava de falar contigo. Está bem, vamos lá. E então disse: olha, e se nos juntássemos aqui com um grupo de pessoas, malta que escreve, malta que até tem alguma intervenção, mas se nos juntássemos e criássemos aqui um espaço partilhado de discussão, de reflexão em torno do Algarve, das questões que afetam o Algarve, o seu desenvolvimento, o seu potencial, era capaz de ser uma coisa engraçada. E depois falou-me das pessoas que constituíam esta ideia dele, que ele tinha pensado para essa ideia. Eu só conhecia uma dessas pessoas, portanto achei fantástico, ótimo. Pessoas que eu não conheço, pessoas que eu não faço ideia. Dessas pessoas, qual era a que conhecia? A Dália Paulo conhecia, porque inicialmente no grupo inicial, portanto, era o Bruno, a Dália, a Filomena, o Pedro, o Luís e eu. Penso que... Só vocês, exato. Sim, penso que não me estou a esquecer de nenhum. ninguém. Está tudo correto. Ok. E portanto, foi assim que demos o pontapé de saída no Lugar ao Sul. Lá está, sem qualquer presunção de ser o que quer que fosse, para além disso mesmo, um espaço onde se discutisse de forma descomplexada, de forma aberta, de forma plural, sempre essa questão sempre fundamental. Mas cada um restrito aos artigos que tenham a ver com a base profissional? Não. Um dos principais desafios era justamente, ou não era tanto um desafio, era uma oportunidade que se proporcionava, vamos falar fora daquilo que normalmente escrevemos. Porque... Era quase que uma provocação, não é? Sim, e um espaço de abertura, de poder mostrar que, para além daqueles aspectos profissionais ou de formação mais estritos, também nestas pessoas havia pensamento acerca de outras questões mais abrangentes. Inicialmente o esforço não foi fácil, mas depois foram encaixando as peças e o puzzle hoje está completo. Apesar de isto estar sempre em mutação, não é? Entram uns para fazer o refresh. Sim, no fundo para fazer o refresh, e porque a ideia deste Lugar ao Sul nunca foi ser fechado, ser restrito. Sempre que acharmos que faz sentido alargarmos, porque sentimos que há vontade, sentimos que há necessidade de trazer mais cabeças a este espaço de reflexão em permanência, porque a nossa grande esperança com a dinamização do Lugar ao Sul é que a reflexão se processe fora dele. Daí costumamos dizer que o Lugar ao Sul completa-se para lá das suas fronteiras, porque é nas pessoas que o leem e na discussão que possa gerar, é que o Lugar ao Sul se cumpra no seu objetivo inicial, que é: vamos provocar uma discussão alargada e plural em torno do Algarve. Por enquanto, esta discussão alargada está a ser efetuada apenas e só online. Online, exatamente. Eu pergunto ao Gonçalo, pois hei de perguntar se calhar várias coisas, as mesmas coisas a vários residentes se aceitarem por cá passar.
para quando haver uma descentralização dos residentes e visitarem condomínios que não façam parte do vosso conforto? Isso nós já fazemos, embora sejam roteiros de natureza mais gastronómica, mas que faz parte, pois, tem que também ser. Faz parte, Somos, não é? como bons portugueses e bons algarvios, temos que nos sentar à mesa, não é? Para discutir, para falar, mas efetivamente um dos grandes objetivos que temos é procurar novas formas, para além do online, de que forma é que podemos alcançar outros públicos, assumir outros formatos, outras formas de contactar com as pessoas e de gerar esta centelha da discussão em torno do Algarve. Porque o Lugar ao Sul tem 20 residentes, cada um com as suas vivências. De forma académica, também há aqui uma universidade completa. Sim. Há muito conhecimento partilhado. E, acima de tudo, há uma amizade entre todos, um respeito, uma cumplicidade. Sim, exatamente. Não é? Penso que essa é a palavra-chave. Uma cumplicidade. Vocês já se conheciam todos ou apenas e só uns conheciam? O Gonçalo não conhecia todos? Não, portanto, no grupo inicial eu conhecia o Bruno e a Dália. Depois, naquilo que nós chamamos de segunda vaga, em termos pessoais, estou aqui a correr rapidamente o nome das pessoas para ver se me lembro. Conhecia, obviamente, de ouvir falar várias pessoas, mas pessoalmente, da segunda vaga, penso que não conhecia ninguém pessoalmente. Todos deve o Gonçalo conhecer, assim como os outros provavelmente dirão a mesma coisa, conhecia, porque vocês são interventivos na sociedade e, concretamente, na região do Algarve. Sim, por este ou aquele motivo. Exatamente. E, se disséssemos que havia algum critério na escolha das pessoas, esse poderia ser eventualmente e com grande margem de flexibilidade a idade. Tentámos sempre localizar o Lugar ao Sul numa faixa etária pouco convencional para aqueles que são normalmente os protagonistas da opinião pública no Algarve. Portanto, tentámos dar voz a uma nova geração, a pessoas que, embora destacando-se nas suas áreas profissionais, não tivessem uma presença assim tão assídua em espaços desta natureza. Até porque espaços desta natureza no Algarve não são tão comuns quanto isso. Foi um risco? Foi um risco, mas um risco despreocupado. Porque efetivamente não tínhamos qualquer objetivo para além daquele que eu disse, portanto também não tínhamos qualquer espécie de constrangimento. E o Lugar ao Sul assenta numa premissa que eu acho que é muito saudável, que é só continuará enquanto fizer sentido. No dia em que não fizer sentido, sem qualquer problema, desmantelaremos o lugar formalmente, obviamente os laços que estabelecemos entre nós pessoalmente. Mas depois vêm sempre pessoas novas e isto é um projeto que as novas gerações e aqueles que vêm depois vão ter novas ideias e há que também remodelar. Eu acredito que não. Eu acredito que o Lugar ao Sul tem pernas para andar neste contexto, até porque vocês têm muitos seguidores e muitos leitores atentos. Sim. E há muita partilha e depois há aqui também quem concorde e quem discorde, mas eu vejo que o fazem com respeito. Sim, isso para nós é fundamental, termos pessoas que discordem de nós e pessoas que concordem, porque efetivamente... Só aí também vocês conseguem ter a noção daquilo que é a realidade fora da vossa filosofia. Exatamente, e somos confrontados com perspectivas diferentes que, para além de nos conhecer um outro lote de argumentos numa determinada questão, obrigam-nos também a repensar os nossos próprios argumentos, a revisitar aquilo que dissemos e que pensamos sistematicamente e pensar, ok, mas realmente esta pessoa tem razão também naquilo que me diz, portanto, lá está, gerar a reflexão, provocar aqui um bocadinho de massa crítica, gerar massa crítica em torno do Algarve sempre foi o objetivo e realmente temos constatado com agrado, e é uma reflexão que fazemos também periodicamente, isto continua a fazer sentido, estamos a ser fiéis àquilo que era o objetivo e as premissas do Lugar ao Sul, e isso acreditamos que sim. Como é que vocês se encontram? Hoje em dia, o chat, as videochamadas, as videoconferências, isso tudo aproxima as pessoas.
Fazem-no nesta natureza, ou para quem gosta de gastronomia, para quem gosta destes encontros, para quem gosta de petiscos e de uma boa conversa de proximidade, vocês juntam-se no Café Calcinhas. Eu falo no Café Calcinha porque... Sim, já lá estivemos também. Sim, periodicamente assim organizamos um encontro físico para podermos basicamente desfrutar da companhia uns dos outros ou melhor dizendo, o nosso pressuposto é muito mais sério, né? Vamos combinar coisas estratégicas, vamos definir o futuro deste lugar ao sul. Mas aquilo depois descamba. E obviamente que... Pronto, de início é assim. O objetivo é nobre e o resultado é ainda mais nobre porque não tem nada a ver com aquilo. É só até àquela fase, minhas senhoras e meus senhores, demos início. Exatamente. Porque nós regularmente, a forma mais comum que utilizamos para comunicar entre nós é um grupo de messenger, de chat. Algumas pessoas acompanham de forma mais próxima, outros só aí de 242 em 242 mensagens é que conseguem dizer alguma coisa, mas vai-se dando aqui a comunicação e principalmente, não sei se provavelmente terão algum filtro, sempre que se fala de, olha, e se fôssemos fazer um jantar? Aí normalmente há muito mais participação. Se estivermos ali a discutir coisas como ferrovia ou enfim, os transportes marítimos ou o que quer que seja, a coisa é mais ou menos branda. Agora, quando se fala em jantar, eles surgem em peso. Boas conversas, bons negócios e atitudes que mudaram o mundo também foram concretizadas ou iniciadas à mesa. Exatamente. Ora, que boa coisa. Vamos fazer mais uma curta pausa. Daqui a pouco voltamos a esta conversa, porque até às 21 horas ainda há aqui muito para falar, Gonçalo. Vamos às compras. De seguida temos aqui mais uma passagem musical, para isto não ser só Rui Veloso. Porquê Rui Veloso? Porque gosto dessa música, basicamente. Não, e acho que é um artista... O Prometido é Devido. O Prometido é Devido. E há o Anel de Rubi também? Não. Pronto. Vamos às compras. Rádio Foia. Publicidade. Eu fui lume e tu foste lenha. Fomos guerras e alianças, tratados de paz e peçangas. Fomos sardas, pele e tranças, populina, seda e ganga. Recordo aquele acordo bem claro e assumido. Eu trepava um eucalipto e tu tiravas o vestido. Dessa vez tu não cumpriste e faltaste ao prometido. E eu fiquei sentido e triste. Olha que isso não se faz. Disseste que se eu fosse audaz, tu tiravas o vestido. Prometido é devido. O prometido é devido. Rompi eu as minhas calças, esfolei mãos e joelhos, e tu reduziste o acordo a um montão de cacos velhos. E eu que vinha de tão longe, do outro lado da rua, fazia o que tu quisesses só para te poder ver nua. Quero já os almanaques do fantasma e do patinhas, os falcões e os mandrakes. Tão cedo não terás novas minhas.
Dessa vez tu não cumpriste e faltaste ao prometido, e eu fiquei sentido e triste. Olha que isso não se faz. Disseste que se eu fosse audaz tu tiravas o vestido. Prometido é devido. O prometido é devido. O prometido é devido. O prometido é devido, não de vidro. É devido. Enquanto aqui, durante estas 2 horas, não temos telhados de vidro, tudo é permitido ao meu convidado de honra, em 2 horas que tenha disponível com o microfone à sua frente e a liberdade total de partilhar o que lhe vai no coração e na alma. O Tim-Tim-Tim das 20 horas está a chegar. Logo a seguir, a última hora vale a pena, partilhada com muito mais do meu convidado Gonçalo Duarte Gomes. As mais alta do sul de Portugal, 97.1 FM, Monchique. O programa Vale a Pena está de volta à antena da Rádio Foia. Às sextas-feiras, das 19 às 21 horas, partilhamos em direto emoções, afetos e experiências de vida, sempre com um convidado de honra. Vale a Pena, às sextas-feiras, aqui na nossa rádio. Mas já desististe de tanto chorar, até o teu sorriso ficou triste. E eu não sou de largar, mas já não te prendo. Não queres ficar e eu aceno e finjo que entendo. Adeus, amor, adeus, até um dia, amor, adeus, até ao dia em que nos teus braços falte eu, que no teu barco falte eu. Amor, adeus, até um dia, amor, adeus, até ao dia em que nos teus braços falte eu. Seja mudo, e o que há de bonito no mundo não seja nada sem mim. Eu quero pedir, mas tu já não de tanto te ouvir, calaram-se as vozes.
A música. Dá-me um abraço, fica por perto. As intervenções. Ela própria é sofrente, segmentada. As opiniões. A conclusão final foi dizer isto é um memorando de Portugal, não é um memorando da Troika. A entrevista. As mulheres tentam suicidar-se mais vezes. Contudo, são os homens que o fazem com maior eficácia. A partilha de emoções. Portanto, que é também a nossa preocupação, porque nós, enquanto técnicos, também temos que, não podemos viver assim, temos que abrir horizontes e perceber o que é que existe nos outros países, o que é feito. Tudo isto numa rádio com gente dentro. Às sextas. Vale a pena. Com Fátima Pérez. Hoje também com o arquiteto paisagista Gonçalo Duarte Gomes, que me dá a honra de estar à conversa. E de microfone fechado, isto tem muito mais que se lhe diga. Outro programa, nós levaríamos até para uma tela de uma televisão qualquer perto de si, com bons folhetins. É o que você perde de não estar aqui connosco. Gonçalo Duarte Gomes nasceu em Lisboa, recordo para aqueles que só agora tiveram a oportunidade de se juntar a nós, da irrepetível colheita de 1980, diz cedo ter sido importado para a região do Algarve e em boa hora. Ao longo da hora passada tivemos a oportunidade de conversar com o Gonçalo e agora acrescenta a Fátima Pérez que em boa hora o importaram para cá. Para comemorar o seu 18º aniversário, Portugal inaugurava então uma exposição universal, ao qual ele, na altura, achou um exagero, mas confessa que gostou. Ora, quem é que não gostaria de ter uma prenda destas no seu 18º aniversário? Bom, a sua formação académica passou pela Universidade de Algarve, na primeira fornada da licenciatura em Arquitetura Paisagista, e com o seu sentido de humor vai dizendo que um dia que fica desempregado ou se reforme, o que vier primeiro, bom, concluirá o doutoramento que tem iniciado em Artes e Técnicas da Paisagem pela Universidade de Évora. Entretanto, vai publicando umas coisas e botando faladura onde o querem ouvir. Um homem de mais 7 ofícios, já fez muitos biscates, atenção, desde moço de entregas na responsabilidade que o próprio pai lhe colocava em cima, até uma boa lição do pai para o meu convidado, saber dar valor à vida. Instrutor de canoagem. Passamos à área profissional. Tem obra feita, num percurso desenvolvido quer no setor privado, quer no público, em diferentes áreas da arquitetura paisagista, desempenhando atualmente a função de gestor de projeto. Bom, vamos ficar por aqui, porque daqui a pouquinho partilharei o perfil do meu convidado. Sejam todos bem-vindos. 11 minutos passados estão das 20 horas. Muitos a trabalhar tal como nós, outros na estrada, outros tantos já a aproveitarem o fim de semana que está à porta, mas particularmente a minha palavra é para os que estão na estrada e que tenham uma boa viagem até aos lares, mas que o façam com redobrados cuidados. Os lençóis de água encontram-se nas estradas, o vento hoje pode atingir os 110 km por hora. Quanto ao frio, aqueça-se com o nosso coração. Gonçalo, vamos voltar à nossa conversa e agora, na última hora deste programa, vale a pena, para eu saber quais ou o que é, que função é esta de gestor de projeto. É que eu estou um bocadinho tocado lá com a arquitetura paisagista, mas por motivos pessoais, mas um arquiteto paisagista a desempenhar nesta altura da vida a função de gestor de projeto, há muitos projetos e gestão para que vários projetos se desenvolvam, digo eu.
Sim. Isto é o quê? O gestor de projeto, basicamente, é o tipo... Se calhar estou para aqui a perguntar uma barbaridade, não? Não, está a perguntar muito bem. Isto são modernices, no fundo. O gestor de projeto é aquele tipo que não faz nada, mas dá palpites sobre tudo num processo que vai desde a concepção do projeto, desde a contratação desse projeto, até depois aquilo que é a fase final, que é a construção da obra, a realização então até faz da obra. Bastante. Pois, mas há quem faça muito mais pelo meio, os projetistas, os empreiteiros, os operários, esses sim dão corpo àquilo que depois, mais tarde, correndo bem, todos pisamos. Nós, simplesmente, a função do gestor de projeto é que os objetivos que foram definidos para aquele projeto que sejam cumpridos, que as condicionantes legais sejam cumpridas, as condicionantes orçamentais, as regulamentares. No fundo, é uma espécie de parteira da obra desde a concepção, neste caso uma parteira um bocado intrometida, porque está lá na concepção, e depois até trazer a criança ao mundo, por assim dizer. É também depois um parto difícil, digo eu. Sempre. Pergunto há nenhum fácil. Isto, enfim, não sei se no restante universo dos partos há algum fácil que se possa dizer fácil. Nós, por acaso, até temos uma enfermeira aqui no Lugar ao Sul a de lhe perguntar isto, mas estes são sempre difíceis, porque são recheados de imprevistos, de coisas que à partida era impossível. E de muita responsabilidade. Sim, e também o tempo que passa entre a ideia e a obra também normalmente introduz muitas variantes, muitas coisas que vão tendo que ser encaixadas num plano que à partida era bem mais tranquilo. Eu tenho a felicidade de ter muitos amigos, gente que amo incondicionalmente, com a profissão arquiteto. E alguns que estão quase lá. Estão na base de estudo, como eu costumo dizer, estão na incubadora. Aqui... Mas sendo arquitetos também ainda só estão quase. Porque falta-lhes ser arquitetos paisagistas. Aí sim, era isso. Aí sim vem a luz e atingem um estado de existência superior, não é? É? Completamente. É que entre vocês há aqui também às vezes uma picardia. Não, de todo. Não. Porque isso era a mesma coisa os arquitetos que projetam as nossas habitações, as residências, os condomínios e por aí fora, esses é que querem ser intitulados arquitetos. Mas isso temos que lhes perdoar porque eles não sabem o que fazem. Não é? Isto é daquelas coisas que temos que ser magnânimos. E depois nestas vem questões. um arquiteto de interiores. Isso nem sei o que seja. Isso aí, pronto. Sendo solidário com os colegas arquitetos civis, isso estou com eles, nem sabemos o que seja. Depois, nós somos de exteriores, portanto, o que se passa dentro de portas... E depois vem o arquiteto de exteriores, que são vocês. Exatamente. É importante nos dias de hoje haver... toda esta envolvência, até porque a arquitetura paisagista tem a ver com o ambiente, tem a ver também com a preservação da natureza, tem a ver com o nosso bem-estar. Exatamente. É importante haver arquitetos que projetem este nosso bem-estar com todas estas nuances que cada vez mais têm sentido, ao contrário e de outrora, quando os jardineiros faziam. Nós ainda somos jardineiros. Eu não acredito que o Gonçalo nós somos vá jardineiros. lá fazer covinhas. Também já fiz. Inclusive já trabalhei num viveiro de plantas, onde aí tinha que fazer muita cova, acartar com muita planta, portanto já fiz também isso. Hoje em dia, a título de bricolagem, não tenho a mínima paciência e muitas vezes tenho que ouvir o célebre em casa de ferreiros espeto de pau, mas pronto. Não, é sempre assim. É sempre assim. Mas neste caso, o professor Ribeiro Teles, que é o nosso senador da arquitetura paisagista em Portugal, costuma dizer, nós somos jardineiros. Agora, a escala do nosso jardim é que vai variando, vai desde o planeamento de uma região até ao pequeno jardim de uma casa. E em todos esses espaços é fundamental a abordagem da arquitetura aqui em Cencelato e temos todo o gosto e só temos vantagens de trabalhar com outras áreas de conhecimento. A abordagem da arquitetura é, no fundo, estruturar, dar alguma ordem ao processo de pensar as coisas, conciliar também muito aquilo que são os objetivos e as necessidades das pessoas, porque é para as pessoas que projetamos, é para as pessoas que trabalhamos, com aquilo que são também as necessidades do ambiente, aquilo que são os condicionantes naturais que encontramos e que cada vez mais temos que respeitar.
Há uma preocupação por parte do arquiteto paisagista em que tudo fique em harmonia com o espaço onde a casa foi construída? Isso depois depende um bocadinho da filosofia de cada um dos arquitetos tenho, paisagistas e dos clientes, nesse caso muito especificamente dos clientes. Porque há arquitetos que não são assim tão... Não, a natureza tem algum caos intrínseco, não é? E o universo favorece a entropia. Portanto, nós temos sempre que dar espaço para que a vida siga o seu caminho de forma espontânea, de forma livre. Portanto, não convém confinar tudo e desenhar tudo muito ao pormenor e tudo muito, muito pensado, até por uma razão muito simples. A realidade irá impor-se e desfazer tudo aquilo que nós pensámos e criar uma coisa completamente diferente. Portanto, as pessoas que estão muito agarradas a esse princípio ordeiro, na nossa realidade, por norma, a coisa pode gerar alguma frustração. Portanto, mais vale dar logo à partida ali alguma margem de manobra para que as coisas fluam naturalmente. É verdade, Gonçalo, que o povo diz que os arquitetos são todos lunáticos? Um bocadinho. É verdade. Temos que ser. Não, mas agora, pelos melhores motivos. Na área dos arquitetos paisagistas. Também, sim, perfeitamente. A grande generalidade são despassarados, são distraídos, é um facto. Mas é uma virtude em si, porque significa que a nossa cabeça está a criar, está a pensar noutras coisas, não direi mais importantes, mas que na altura são mais apelativas. Quem é que são os clientes mais chatos? Eles ou elas? Aí não há distinção, depende muito. Normalmente as mulheres são mais atentas ao pormenor, sim. Eles normalmente só estão a fazer aquilo porque elas os obrigaram, portanto qualquer coisa que os livre daquilo está ótimo. E lá terá que ser, porque ótimo, senão elas bom. São resignonas. Pode ser aqui, pode. Não, mas ali se calhar, não, tanto faz, faça como entender. Portanto, há aqui são mais fáceis de trabalhar. Onde é que gostou mais de trabalhar? Qual foi o seu projeto destes últimos tempos? Aquele que o Gonçalo possa dizer, Fátima, é aquele? Tenho muita dificuldade em responder a isso, porque isto foram todos. Foram todos muito especiais, mas se calhar, enfim, vou ter que ouvir no Lugar ao Sul por dizer isto, mas houve um projeto que desenvolvi em conjunto com uma equipa fantástica, uma equipa com quem aprendi imenso para a zona de Crença. Era um projeto pioneiro, não chegou a concretizar-se por, enfim, razões que não cabem aqui explicar, mas que efetivamente era um projeto diferenciador, era uma ideia diferente para se dinamizar o conhecimento até dos valores naturais do Algarve. E o desenvolvimento foi um processo engraçadíssimo, foi profundamente enriquecedor, porque tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que admiro imenso e que me ensinaram-me também imenso. Há pouco falou no arquiteto Ribeiro Teles. Conhece o arquiteto José Veloso? O José Veloso? Assim, de repente... De Lagos? Não. Temo dizer que não. Não. Então digamos que o arquiteto dos meus afetos é um senhor que no alto dos seus quase 90 anos ainda continua a ser ágil como o Gonçalo é. Foi ele que projetou a estalagem de Monchique, outrora frequentada por gente com poder económico para tal, e foi também ele que deu uma mãozinha à Meia Praia, à organização... Da reorganização do bairro dos Índios. Do projeto SAL. Então, também já foi meu convidado e desde a idade dos meus 8 anos que bebo tudo aquilo que este homem do alto da sua sabedoria continua a partilhar e a partilhar com humildade. Vamos voltar aqui agora a conversa para o lado do jovem Gonçalo, que isto não é só trabalho. Não, minimamente. Não é? Não. E a Fátima Pérez estar a roubar o Gonçalo à namorada durante estas 2 horas, fora as horas de caminho. Fora as horas de caminho. Mas a namorada podia ter vindo.
É verdade, não poderia porque tem que cuidar aí de um jovem infante que... Mas o jovem infante também podia vir. Estas horas já não mas são hoje adequadas. a depressão, Helena, sim, também não... mau tempo, isto Exato. não é aconselhável. Mas pronto, ficará aqui um testemunho para a posterioridade. Exatamente, mas pelo menos ela sabe onde estou, não é? Já é uma vantagem. E está seguro. Pronto. Está seguro, está confortável. Sim, perfeitamente. Gosta de viajar, praticar desporto, ler e fotografar. Sim, sempre que possível. Diz tudo, quer que escolha aqui um item. Viajar, sem dúvida nenhuma. É um homem viajado? Não tanto quanto gostaria, mas já tive a felicidade. Todos dizemos isso. Pronto, é bom, é uma insatisfação boa, mas já tive a felicidade de visitar alguns locais e alguns que tinha numa lista de desejos, portanto... Os Himalaias? Esse ainda não, esse ainda me falta. Isso é a aventura. Essa é a aventura de sonho. Essa é a aventura. Uma das, isso, pronto, a Fátima explicará melhor o que é que isso quer dizer, mas essa foi uma pergunta complicada porque há vários. Questionário foi complicado. Porque nesse capítulo, por exemplo, teria vários. Toda a gente diz isto é um questionário inventado por mim. Não, é só pela dificuldade da escolha, só pela... E depois toda a gente diz, Fátima, isto é tão difícil. De escolher, de selecionar apenas um. Mas pronto, é só um. Eu acho que lhe furei até o esquema na questão das notícias, não é? Em vez de uma, pus duas. Mas não interessa, vamos falar sobre isso. Político, secular e partidário militante. Verdade. Vamos lá saber, o que é que isto quer dizer? Não, o político, o apartidário militante é porque efetivamente... E como conversávamos há pouco aqui em off, acho que tudo aquilo que nós fazemos em termos de intervenção no espaço público, na vida pública, e neste caso espaço público através da ação profissional e opinião pública através destes exercícios de escrita e de intervenção, são política, porque a política é a gestão do bem comum, daquilo que nos pertence a todos, da organização da nossa vida. Portanto, tudo é política. No entanto, como tenho sempre feito esse exercício fora de estruturas partidárias, daí ser um apartidário. Exatamente. O secular, porque efetivamente acredito profundamente nessa separação entre aquilo que é o Estado e a fé. Acho que são coisas igualmente importantes nas suas dimensões, mas que devem ter ali, não digo uma clivagem, mas devem ter uma distinção muito clara entre si. E posto isto, é um cronista resingão, já aqui falámos, excepto... Dizem que eu sou resingão, dizem que eu reclamo muito. Enquanto cronista? Sim. Eu acho que é injusto. Aliás, aqui há dias... Olha, tem o microfone aberto hoje. Hoje posso-me vingar e descascar nesta gente toda. Mas verdade. Hoje vinte-se já. Não, mas ainda há dias... que é para depois em vez de resingão, eles procurarem adjetivá-lo de outra forma. Eu tenho uma doçura alternativa. A minha leitura é essa. E, portanto, eles optam por entender... Está a ver. É assim, mas... Não, porque efetivamente às vezes ao pôr o dedo na ferida, isto obviamente cada pessoa tem o seu estilo e são todos válidos, mas pelos vistos dizem mais vezes, isso é um bocado resingão, estás aí, que é mentira, eu não estou minimamente chateado. E sempre em desacordo ortográfico. Completamente, isso é uma dor de alma, aquilo que se tem feito à língua portuguesa, escrita, não só, hoje em dia, não só pelo acordo, mas pelos sistemáticos pontapés que a gente vê a serem dados. Mas agora sabe que os computadores fazem correção automática. Devem estar desligados em muitos, porque aquilo que se vê é uma chacina do português. O português é o que eu costumo dizer, na comunicação falada nós podemos dizer tudo. Sem termos pontuação, sem que as frases estejam construídas, porque estamos numa oralidade. Mas na escrita... é sempre muito complicado. Pois, conviria ter algum cuidado, mas parece que estamos a atravessar uma fase, e espero que seja só isso, uma fase de algum desnorte Temos que fazer nesse uma capítulo. reivindicação. Sim, e o acordo ortográfico acaba por ser a oficialização do abastardamento da língua, porque não tem pés nem cabeça. Não é questão de haver um acordo e de haver obviamente uma abordagem periódica àquilo que é a língua e a forma como se expressa pela escrita, mas tem que ter fundamento e não simplesmente a ausência dele.
Ora, no âmbito local, regional ou nacional, eu peço sempre para que haja o destaque de uma notícia. E o Gonçalo ainda há pouco fez referência quando solicitou isso no questionário. Em vez de uma enviei duas. Exato. É esta irreverência que eu gosto nas pessoas. Essa é moderada, não é? Gosto. Vamos lá à primeira notícia, e esta tem a ver com o Observador. Exatamente. Portanto, é um assunto que eu acho que e tem a ver com o ministro, polémico. Sabe? Não tem a ver com o ministro. O ministro, neste caso, é apenas uma de muitas figuras. Aliás, acho que trata-se, obviamente, do escândalo do buraco financeiro na Caixa Geral de Depósitos, que é um buraco financeiro no próprio Estado, não é outra coisa senão isso, e não é uma questão sequer deste governo, é deste governo e de todos os outros que lhes estão para trás. Exato. Porque, obviamente, não se cava um buraco desta dimensão no tempo deste governo, e sabemos bem que os protagonistas não são só os que estão ligados a este governo, mas sim a vários anos e várias décadas para trás. Portanto, acho que isso deveria ser a preocupação central de todos os portugueses neste momento, porque isso entronca em tudo o resto. Quando dizemos que não há dinheiro para equipar um hospital, o dinheiro existia, simplesmente foi para outro sítio. Quando dizemos que não há dinheiro para... Isto quer dizer que há má gestão. Obviamente. Há mais do que má gestão, há uma gestão danosa, há uma gestão criminosa daquilo que é de todos, do dinheiro que é de todos e que contribuímos com os nossos impostos para um determinado objetivo, que à partida é o de sermos solidários uns com os outros, de cuidarmos de quem mais precisa com esses impostos, de dotarmos o país das infraestruturas que são necessárias. E de repente chegamos a estes pontos e principalmente este momento em particular, onde tanto se discute se há ou não dinheiro para algumas reivindicações, que depois se podem discutir se são ou não válidas, mas onde um dos argumentos que o Governo utiliza, e eu acho que é sério, de não haver dinheiro para tudo, temos que nos perguntar, então, mas para onde é que foi o dinheiro? Este dinheiro que aqui estava, como é que num país que não tem poucos recursos, como é que se andou a estourar dinheiro desta maneira? Mas o que sabemos é que não houve explicação para tal, não é? E tememos que nunca haja, porque em Portugal isto é recorrente. E vai daí o Parlamento, reúne, há auditorias, há inquéritos. Acha que o que é que vai resultar daqui, na opinião do Gonçalo? Eu acho que vai resultar uma mão cheia de nada. Vai haver uma série de considerandos balofos sobre má gestão e como é que foi possível, carpideiras a dizer, eventualmente alguma repreensão, mas nada de profundo vai mudar, porque o dramático nestes casos, e quem diz o caso da Caixa diz N e outros, já tivemos o do BPN, infelizmente temos vários casos, tivemos aquilo que foi a hecatombe do sistema financeiro em Portugal, que foi a queda do Grupo Espírito Santo. Portanto, a gente dizia, no dia em que o Espírito Santo cair, o país está falido. Ele já caiu, portanto, se calhar só temos que abrir os olhos. Isto tudo é dramático, principalmente porque perpassa toda a nossa sociedade. Se fosse só uma questão que se dissesse, não, isto é da banca, houve um banco que faliu, efetivamente houve algumas pessoas que foram lesadas, mas em termos daquilo que é a organização do Estado e o seu funcionamento, não há um abalo, naturalmente, mas não há nada de estrutural. Neste caso, dada esta promiscuidade que existe entre a banca e a política, obviamente isto abala muito mais do que apenas o setor financeiro, abala a própria organização do Estado. Vamos ficar atentos ao desenvolvimento de outros capítulos. Gonçalo, segunda surge do Sul Informação, Sul Informação cuja diretora Elizabeth Rodrigues, para ela aqui vai, e ela sabe e é público, e eu gosto de dizer às pessoas aquilo que elas são na realidade e o que representam na minha vida. É uma das jornalistas mais honestas no trabalho que faz aqui no Sul Informação, mas o Sul Informação já alargou ao país e ao mundo. E tem a trabalhar consigo 3 elementos, o Hugo, o Pedro e o Nuno, que fazem um quarteto de excelência e de boa informação no Algarve, para o Algarve, no Alentejo, para o Alentejo, e depois destas 2 regiões, para o país e para o mundo. Eu fiquei feliz porque normalmente quando se solicita vão sempre buscar coisas de fora, e o Gonçalo escolheu uma no âmbito nacional, que a todos nós diz respeito, e a outra no âmbito regional, que tem a ver com o Algarve, mas que depois
envolve o país e daqui desbrava outros mares. Tem a ver com o Sun Concept constrói um eco-estaleiro naval em Olhão e disto o Sul Informação escreveu e nós ao lermos ficámos entendidos. Porquê esta e não outra? Porque essa notícia acho particularmente interessante porque mostra várias coisas. Uma delas que no Algarve não existe só turismo, também somos capazes de produzir e efetivamente criar algo palpável para além da prestação de serviços. Em segundo lugar, porque se trata de tecnologias afetas à tentativa de descarbonizar, de reduzir esta dependência dos combustíveis fósseis. Em terceiro lugar, é também uma aposta naquilo que eu acho que é o desígnio, em primeiro lugar, do país, mas muito mais do Algarve, que é, efetivamente, a náutica, seja de recreio, seja a pesca. O mar é o desígnio do Algarve. A minha rua tem o mar ao fundo, já é subejamente sabido, e, portanto, não é concebível que estejamos de costas voltadas como estamos para o mar. Agora, para o abordar de uma forma sustentável, implica que seja com recurso ao estado da arte da tecnologia. Nesse caso, em Olhão, uma cidade com uma tradição marítima que está ligada à sua gênese, acho que é um sinal bastante positivo que se esteja a apostar. Até para a economia. Até para a economia. E para o desenvolvimento da nossa região. A economia não é inimiga da ecologia. Só a questão é de conciliar o modelo. E esse é um dos casos que eu acho que são felizes, pelo menos de tentativa. Não quer dizer que corra bem, mas ninguém acerta nas coisas à primeira. E para que consigamos chegar a um modelo efetivamente mais saudável, tem que haver este tipo de esforço e este tipo de iniciativas. Portanto, desse ponto de vista, essa notícia acho que é um sinal muito animador. Concilia a economia com a ecologia e com a dinamização de um recurso que temos aqui ao nosso dispor e que ainda tem muito para nos dar, que é o mar. E um mar, uma fonte de riqueza, muitas das vezes mal aproveitado. Sim, negligenciado, também por fruto de diversas circunstâncias que não se explicam apenas dentro do nosso contexto nacional, mas também dinâmicas europeias, dinâmicas mundiais. E eu penso que há uma certa distração coletiva relativamente a este potencial. E o Algarve, neste caso, tem sido exemplar no tentar recentrar a atenção nesses recursos. A Universidade do Algarve tem feito um trabalho fantástico em termos de projetos pioneiros no aproveitamento da energia das ondas, de reflexão em torno até de reinventarmos alguns elementos tradicionais da nossa paisagem. Exatamente. Para o aproveitamento energético, quer na parte eólica tradicional, quer, por exemplo, na conversão dos moinhos de maré em moinhos de energia. Nós temos 2 marés diárias, portanto temos um potencial tremendo. Antes moíamos farinha, ou moíamos o grão para produzir a farinha, agora podemos produzir energia a partir das marés. E ela é uma energia que se esvai diariamente 2 vezes por dia e que não aproveitamos. Portanto, há trabalho aceito nesse capítulo, dentro do Algarve, com jovens e menos jovens. A Universidade do Algarve até tem sido impulsionadora de muitas ideias. Tem sido, digamos que, uma cobaia para estes projetos. Eventualmente não terá a merecida atenção por parte dos grandes órgãos de comunicação nacionais. A nível regional é dada atenção, mas eventualmente fruto de um modelo ainda muito centralista, continua... E de muitos lobbies à mistura. E de muitos lobbies à mistura, isso sem dúvida nenhuma. O facto de haver aqui, por exemplo, energia das marés afasta por completo, ou poderá afastar por completo, um outro lobby que se posiciona também cá em baixo, sempre a tentar, ainda não há uma efetivação, mas, por exemplo, das barragens, que é uma energia também dita limpa, não tanto quanto isso, tem um impacto muito maior do que, por exemplo, poderá ter estas alternativas que se vão estudando pela Universidade do Algarve. E cá está o destaque destas 2 notícias. Sabe que nós também somos notícia com os nossos anunciantes. Exatamente. Sabia? Muito bem. Não sabia, fiquei a saber. Pronto. Não sabia. Não sabia. Então vamos às compras. Eu teria que fazer uma pausa há 6 minutos e meio atrás. É assim, sou um tagarela. Não. É que este programa eu acho que de 2 vou ter que acrescentar mais 2. Acho que sim. Vamos às compras. Rádio Foia. Publicidade. O tempo tinha um pragmatismo, uma coisa, lá está, perfeitamente desconcertante. Salvo erro, foi o Miguel Sousa Tavares, uma vez, fez-lhe aquela pergunta com um ar profundo, uma coisa. O professor Agostinho da Silva, o que é que acha da morte? Ele disse, olha, não acho nada que nunca morri. Mas se morrer e um dia voltar, logo lhe digo. Essa ficou marcada.
Vamos mais à parte lúdica agora, com o fim de semana à porta e porque estamos a concluir o nosso programa. Gonçalo, gastronomicamente falando, São Brás de Alportel. São Brás de Alportel, obviamente. O restaurante H. O Centro do Universo tem um dos melhores restaurantes, provavelmente, desse universo. Amanhã, se visitar o restaurante, já sabe que vai receber, para mais não seja, um calcite de medronho. Pronto. Como oferta. Mas vale muito a pena. Qual é o prato? Há vários, aquilo está sempre a mudar. Os pratos dependem dos ingredientes que consigam ser obtidos. Portanto, é uma emenda dinâmica, é tudo produzido em forno de lenha e é feito tudo na hora. Se você hoje não jantasse em Monchique e estivesse no restaurante H, o que é que me sugeria? Pois teria que ver a emenda, mas tudo lá, desde os pratos de peixe até aos pratos de carne, são sempre são experiências muito interessantes, porque nunca são iguais. Não vamos falar por enquanto, porque senão começamos para aqui a salivar e a fome já começa a bater à porta. Exatamente. Leitura. Aí é um livro que eu acho que devia de ser de leitura obrigatória, que é O Triunfo dos Porcos, do Orson Welles, e do George Orwell, peço desculpa, agora estava a pensar no Orson Welles, porque efetivamente explica boa parte dos processos a que vamos assistindo cotidianamente, tal como na história que aí é contada com recurso a porcos e cavalos e outros animais de quinta, de forma velada, de forma subtil, mas lesiva daquilo que são os ideais. E também é uma história sobre ideais, sobre idealistas, sobre oportunistas, e como é que todos convivem debaixo da mesma capa e como é que estas jogadas se vão combinando nestas dinâmicas sociais. Na rua, uma sugestão. Aqui também... Já falámos hoje aqui, ao longo de alguns dias também na divulgação no programa Rota de Sol, na agenda em flash, tive a oportunidade de fazer referência a este evento, mas agora gostaria que fosse o Gonçalo a partilhar a sua sugestão. Sim, acho que é um conjunto, uma série de eventos muito interessante, que é o Algarve Desvendado, que são visitas guiadas a diversos centros históricos e cidades do Algarve, onde, através de pequenas encenações e com uma abordagem muito dinâmica àquilo que é a visitação e o contar da história dos locais, proporciona às pessoas uma imersão nessa mesma história. Portanto, mais do que serem espectadores, sentem-se participantes ali com um interlocutor de carne e osso que vai contando histórias sobre o sítio que visitam. Neste caso, este fim de semana é em Lolé que irá acontecer, portanto seria uma sugestão. Se não estiver a chover muito, porque mesmo a chover pouco, não sei se vale mais quem espero que realizem, pode, exatamente. Portanto, há boas maneiras, sem dúvida, de podermos sair à rua e amanhã não estará assim tanta chuva quanto isso, mas um bom agasalho. Uma molhazita nunca fez mal a ninguém. E também o percurso a fazer, o Algarve Desvendado, vai desvendar aquilo que você provavelmente não faria no ginásio. Exatamente. Ao ar livre. Aqui com a comunhão da própria natureza. Gonçalo, 5 minutos nos distanciam das 21 horas. A vida só assim continua a fazer sentido quando acreditamos nos jovens, cujos sonhos passam por uma linguagem que todos entendemos, dando alento às palavras escritas nas folhas da Mãe Natureza. Por cá hoje, e para iniciar o mês mais pequeno do ano, a honra maior. E olho para si como se estivesse a olhar para o meu próprio filho ou para uma das minhas 5 babies, com muito carinho, com muito respeito, e agradecer a Deus porque há jovens como o Gonçalo que trazem sempre uma lufada de ar fresco com a forma tão simples e tão disponível com que partilha as suas emoções e os seus afetos com os outros, mesmo num contexto radiofónico. Com certeza. Eu, em nome da Rádio Foia, agradeço. Agradeço eu, muito obrigado pela oportunidade. E já agora deve ter a mãe em casa, deve ter o amor, os amores, também os seus companheiros residentes do lugar ao sul. Eles estão à espera que me perguntem o que é que dizem os meus olhos. Está a ver, que é para ver se eu choro. Mas sabe que...
Mas olha, eu pergunto-lhe, o que é que achou destas 2 horas? Achei ótimo. Foi um prazer estar aqui a conversar com a Fátima sobre assuntos tão diversos. Portanto, acho que é uma experiência ótima e recomendo vivamente. Vou meter aqui uma palavra com os meus colegas para que não deixem de cá vir, não percam esta oportunidade. Gonçalo, desejo-lhe as maiores felicidades no âmbito pessoal, no âmbito profissional e, acima de tudo, enquanto ser humano. Muito obrigada por essa dignidade e essa forma de estar hoje aqui connosco. Muito obrigado, eu. E fica a saber que, a partir de hoje, há pontes entre nós. Pronto, vamos a elas. Vamos a elas. Tens o silêncio que por dentro sei de cor. Então, com o silêncio, ficamos dentro de alguns instantes nesta nossa emissão Vale a Pena. Sexta-feira, o primeiro dia do mês mais pequeno do ano. É mais pequeno, mas também o São Valentim não fica aquém e no próximo dia 14 vai bater à porta de muito boa gente. Se não bater à sua, não fique triste, porque temos tantos dias 14 mais pela frente. Na próxima sexta-feira, quero sim que bata à nossa porta, à porta dos afetos, das emoções e da experiência de vida. E que rica experiência você poderá partilhar comigo em direto na próxima sexta, aqui com o Carlos Filipe. É fotógrafo, é um homem viajado, mas que está a dar o seu coração, a sua alma, por uma causa que para muitos não é tão nobre quanto isso. São os animais mutilados, aqueles que são maltratados. O Carlos tem o amor suficiente para os fotografar e depois construir a sua história. E essa história vai ser partilhada por muitos dentro de poucos dias e do qual a Fátima Pérez também irá contribuir para que este projeto chegue ao coração, provavelmente ao seu, porque os animais deverão ser tratados tal como nós. Da minha parte é tudo, muito obrigada pela companhia. Tenham uma ótima sexta-feira, mesmo com esta depressão chamada Helena. Nós voltamos na próxima sexta-feira com este objetivo, a simplicidade com o coração dos outros. E não se esqueça, eu volto na próxima segunda-feira para o programa Rota de Sol, um pouco depois das 10. Até lá, há uma equipa a trabalhar para si.